Iniciando finalmente o nosso novo livro, Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Livro esse que trata sobre os fenômenos e fatos transcendentes observados pela mediunidade, sob orientação dos espíritos guias da médium. Livro escrito em 1963. Capítulo 1. Nada de novo. Pergunta: o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Resposta: não, não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Isso está em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na sua pergunta 36. Adeptos da doutrina espírita que rejeitam até hoje a versão intimamente muito ventilada pelos espíritos desencarnados, através de obras ditadas psicograficamente de um mundo material, invisível aos olhos carnais. Mundo este vibrátil e intenso que existirá em estado aperfeiçoado, ampliado até a vertigem, muito do que na Terra existe. Respeitamos, certamente, a opinião dos refratários a essa revelação, visto que, se é dever de qualquer cidadão respeitar opiniões alheias, ao espírita, com muito maior razão, assistirá ao dever de consideração à opinião do próximo, ainda quando antagônica ao seu modo de ver e pensar. Não seria, porém, ocioso raciocinarmos sobre ensinamentos particulares dos domínios da doutrina espírita. Raciocínios que, se nenhum proveito trouxerem à instrução que nos cumpre dilatar diariamente, ao menos nos auxiliarão no aprendizado da meditação, exercitando-nos o pensamento para voos mais arrojados. Estas páginas, como as demais que compõem o presente volume, não são frutos do nosso raciocínio pessoal, como não são de nossas concepções doutrinárias, visto que temos o cuidado de jamais estabelecer concepções pessoais em assuntos de espiritismo. Certa da nossa fragilidade, renunciamos bem cedo à vaidade das opiniões próprias para nos achegarmos aos mestres e grandes vultos da doutrina, e junto deles buscar o ensinamento seguro, aceitando igualmente o que o invisível espontaneamente nos revela, quando concorde com os ensinamentos básicos, revelações que algumas vezes têm contrariado mesmo as ideias que havíamos feito sobre mais de um assunto. Temos sido, portanto, tão somente um veículo transmissor das ideias e do noticiário do espaço, e, à mercê de Deus, empenhamo-nos esforçadamente em ser passiva aos dedicados amigos invisíveis ao se valerem da nossa faculdade. E, por isso mesmo, é que aqui se afigura escrito por nossa pena, mais do não será do que o murmúrio das vozes de amigos espirituais que nos dirigem o cérebro, impulsionam o lápis, depois de haverem arrebatado o nosso espírito, a giros instrutivos pelo mundo invisível, ou mais das vezes. Desde o advento da doutrina espírita, os nobres habitantes do mundo espiritual, que se têm comunicado com as pessoas encarnadas através de grande variedade de médios, afirmam ser a Terra um pálido reflexo do espaço. O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no belo capítulo 8º, do Laboratório do Mundo Invisível, é fecundo em explicações que oferecem base para estudos e conclusões muito profundas quanto à vertiginosa intensidade do plano invisível, a possibilidade de realizações ali, por assim dizer, materiais, que as entidades desencarnadas sempre afirmam e que nos últimos tempos vêm confirmando com insistência e pormenores dignos de atenção. E no precioso compêndio A Gênese, também de Allan Kardec, lemos o seguinte no capítulo 14, sob o título A Ação dos Espíritos sobre os Fluidos, Criações Fluídicas, Fotografias do Pensamento. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal,
São, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual difere pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar, é do som. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como as pessoas manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para os encarnados. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como o químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Parágrafos 13 e 14. E, no parágrafo 3 desse mesmo capítulo, encontraremos: no estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado da matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os encarnados com seus materiais, ainda que por processos diferentes. Os próprios espíritos, ditos sofredores, até mesmo os criminosos, que se costumam apresentar em bem dirigidas sessões práticas, narram acontecimentos reais, positivos, que no invisível se sucedem, um modo de viver e de agir, no espaço muito distanciado daquele estado vago, indefinível, inexpressivo, que muitos entendem seja o único verdadeiro. Quando a revelação propala, desde o início, um mundo de vida intensa, mundo real e de realidades, onde o trabalho se desdobra ao infinito e as realizações não conhecem ocasos. Nas entrelinhas de grandes e conceituadas obras doutrinárias, existem claras alusões a sociedades ou colônias organizadas no além-túmulo, onde avultam cidades, casas, palácios, jardins, etc., etc. Na erudita e encantadora obra Depois da Morte, do eminente colaborador Allan Kardec, Leon Denis, ao qual, como sabemos, além de primoroso escritor, foi um grande inspirado pelos espíritos de Skol. E a página 235 da 7ª edição da Federação Espírita Brasileira, seu capítulo 35, a exposição dessa tese não somente é fecunda e expressiva, como também mesclada de grande beleza, como tudo o que passou por aquele cérebro que aquela pena. Leon Denis, na citada obra, o espírito, pelo poder da vontade, opera sobre os fluidos do espaço, combina-os e os dispõe a seu gosto, dá-lhe as cores e as formas que convêm ao seu fim. É por meio desses fluidos que se executam obras que desafiam toda a comparação e toda a análise. Construções etéreas de cores brilhantes, desimbórios resplendores, circos imensos, onde se reúnem em conselho os delegados do universo, templos de várias proporções, donde se elevam acordes de uma harmonia divina, quadros variados, luminosos, reproduções de vidas humanas, vidas de fé e de sacrifício, apostolados dolorosos, dramas do infinito.
Como descrever magnificências que os próprios espíritos se declaram impotentes para exprimir no vocabulário humano? É nessas moradas fluídicas que se ostentam as pompas das festas espirituais. Os espíritos puros, ofuscantes de luz, se agrupam em famílias. Seu brilho e suas cores variadas, seus invólucros permitem medir a sua elevação, determinar os seus atributos. E ainda outros trechos desse belo volume trazem informações a respeito do assunto, bastando que os leiamos com a devida atenção. Bem assim vários capítulos de outra obra sua, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Em outro magnífico livro do grande Denis, chamado No Invisível, a página 470 do capítulo 26 da terceira edição da Federação Espírita Brasileira, há também este pequeno trecho, profundo, complexo, sugestivo, descortinando afirmações grandiosas. Dante Alighieri é médium incomparável. Sua Divina Comédia é uma peregrinação através dos mundos invisíveis. Ozanam, o principal autor católico que já analisou essa obra genial, reconhece que o seu plano é calcado nas grandes linhas da iniciação, nos mistérios antigos, cujo princípio, como é sabido, era a comunhão com o culto. Assim se expressa o grande inspirado Leon Denis em suas obras. Esse mais não transcrevemos aqui, será por economia de espaço que precisaremos atender. Do exposto, no entanto, reduziremos que a Divina Comédia não apresenta senão somente fantasias, como imaginam os próprios eruditos, mas ocorrências reais do além-túmulo, que o poeta visionário mesclou de divagações, talvez propositadamente, numa época de incompreensões e preconceitos ainda mais intransigentes que os verificados em nossos dias. Os preciosos volumes escritos pelo sábio psiquista italiano Ernesto Bosano, produto de severa análise científica, são férteis em apontar estes mesmos locais do invisível, revelados por espíritos desencarnados, de adiantamento moral e espiritual normal, cujas comunicações psicografadas por vários médios, desconhecidos uns dos outros, alguns até completamente alheios ao espiritismo, foram examinadas e cientificamente analisadas por aquele ilustre autor. Ser-nos-á impossível transcrever aqui muitos dos trechos de Bosano a respeito, visto que suas obras encontradas fartas observações em torno da tese de apreço. Eu indico a vocês, leitores, que estão me ouvindo, que essas obras são facilmente encontradas em PDF em toda a rede da internet. Continuando. Limitar-nos-emos a citar alguns trechos do interessante livro A Crise da Morte, onde substancioso noticiário encontraremos sobre o assunto, além de alguns detalhes fundamentais da sua análise sobre comunicações com espíritos desencarnados. Assim é que, no 14º caso, analisando uma das comunicações inseridas no mesmo volume, Bosano observa que a paisagem astral se compõe de duas séries de objetivações do pensamento, bem distinta uma da outra. A primeira é permanente e imutável, por ser a objetivação do pensamento e da vontade de entidades espirituais muito elevadas, propostas ao governo das esferas espirituais inferiores, e outra é do contrário, transitória e muito mutável, seria a objetivação do pensamento e da vontade de cada entidade desencarnada, criadora do seu próprio imediato, do seu próprio meio imediato. Na página 153 da referida obra, nas conclusões relativas ao último caso, leremos o seguinte, no detalhe fundamental número 6. Terem se achado os espíritos recém-desencarnados num meio espiritual radioso e maravilhoso, no caso de mortos moralmente normais, e num meio tenebroso e opressivo, no caso de mortos moralmente depravados. No detalhe número 7, terem reconhecido que o meio espiritual era um novo mundo objetivo, substancial, real, análogo ao meio terrestre espiritualizado. No detalhe número 8,
haverem aprendido que isso era devido ao fato de que, no mundo espiritual, o pensamento constitui uma força criadora, pelo meio da qual todo espírito existente no mundo astral pode reproduzir em torno de si o meio de suas recordações. No detalhe número 12, terem aprendido que os espíritos dos mortos gravitam fatalmente e automaticamente para a esfera espiritual que lhes convém por virtude da lei de afinidade. Faço eu aqui uma observação. Meus amigos, não existe separação dos espíritos, julgamento, isso e aquilo. Nós todos iremos exatamente para o plano espiritual a que nós criamos para nós mesmos, o que é compatível com a nossa frequência espiritual. Por isso que é tão importante não só estudar, como aprimorar o nosso espírito, sermos bons, solidários uns com os outros, para que o nosso perispírito se afine e adeque a locais que esperamos poder habitar. Continuando. E ponderamos nós, se os espíritos dos mortos fatalmente e automaticamente gravitam para a esfera espiritual que lhes convém, é que tais esferas existiam mesmo antes de eles para lá gravitarem, criadas certamente por outros espíritos com os quais passarão a colaborar na medida das próprias forças. Com efeito, no detalhe secundário número 14, do mesmo caso, Bozano analisa: acham-se de acordo as almas dos mortos em afirmar que, embora os espíritos tenham a faculdade de criar mais ou menos bem, pela força do pensamento, o que lhes seja necessário, todavia, quando se trata de obras complexas e importantes, a tarefa é confiada a grupos de espíritos que nisso se especializaram. Eu faço uma observação aqui aos leitores dessa obra. Os capítulos são muito longos, então eu achei por bem dividir, para não cansar os ouvintes. Então nós veremos capítulo 3, parte 1, capítulo 3, parte 2 e assim sucessivamente. Eu procurei não cortar os capítulos em locais em que fica a desejar um complemento. Isso nem sempre foi possível, mas como eu posto isso diariamente, o leitor pode recordar rapidamente o capítulo anterior e seguir no que já está postado. Por hoje ficamos aqui. Eu aguardo a todos em nosso próximo capítulo. Um abraço e até breve.